Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um De Olho no Green. Hoje, referente aos jogos do dia 18, terça-feira, né? Esse início de semana ainda. Alguns jogos já ali da Liga dos Campeões, fase preliminar, alguns jogos da Sul-Americana, né? Aquele playoffs ali. E vamos direto para a tela então, para vocês poderem ver as oportunidades que nós teremos nessa terça-feira. Começamos com o Tallinn contra o Tebazalo, ou melhor, Tabazalo, né? Posso estar pronunciando errado, é uma competição da Estônia, é uma segunda divisão, tá? É a ex-liga, então é uma segunda divisão. Nós temos aqui, cara, um confronto bem interessante para over. Vou já ser direto aqui, né? Nós temos um histórico entre as equipes muito bom para gols, inclusive todos os confrontos ainda esse ano. Nós temos aqui, né, um histórico do time visitante muito bom, no geral, para gols. Né? Nós temos um histórico do time da casa ainda melhor. Né? 90% dos seus jogos, no geral, aí, dos últimos 10 jogos, nós tivemos 3 gols na partida. Em casa, nós podemos ter aí uma média ainda melhor. Em 100% dos seus jogos em casa, dos últimos 10, tiveram 3 gols na partida. E aí o visitante vem para complementar essa média, né? Com 80% dos seus jogos fora de casa tiveram 3 gols. Então a gente pode ver que é um confronto, né, muito bom para 3 gols na partida. O time da casa me passa muito essa confiança. Não vou arriscar em back aqui, porque aparentemente são duas equipes que não são ruins. Até o histórico entre elas é bem equilibrado, né? O histórico de jogos das duas equipes é bem equilibrado. Então, para esse jogo aqui, não vou arriscar em back, vou apenas de over 2,5 FT. A gente pode ver que é um bom jogo para 3 gols na partida, beleza? Então, over 2,5 FT, 3 gols na partida é o que nós recomendamos para esse jogo aqui. Próximo jogo, Breidablik contra o Shamrock Rovers. Né? Nós temos aqui um Breidablik que venceu o jogo de ida por 1-0, que chegou como zebra por odd, né? Chegou como precificação aí de zebra, jogando fora de casa e jogou muito melhor que o Shamrock, tá? Inclusive o Breidablik fez poucos gols, né? O primeiro tempo foi domínio total do Breidablik, teve chances de marcar mais, acabou perdendo oportunidades. O segundo tempo foi mais equilibrado, mas ainda assim com o domínio do Breidablik e ficou somente no 1-0. Né, o que eu achei injusto para o jogo, né, um placar de 1-0. Mas, para esse jogo de ida, eu vou considerar o jogo de volta, aliás, eu vou considerar o risco do dia, tá? Eu vou considerar o risco do dia pela odd e pela competição. Mas visto que o Breidablik dominou o jogo de ida, mesmo com odd precificada de zebra, e agora está com odd um pouco favorito, né? Um pouco favorito, mas não é tanto. Então, eu acredito que nós teremos um back Breidablik, tá? É difícil, é uma Liga dos Campeões em que são duas equipes, né? Jogam seus campeonatos, tem situações diferentes, mas vendo muito pelo jogo de ida, eu acredito que o Breidablik em casa é muito superior, até pelo próprio campeonato finlandês, já é um padrão do Breidablik, em casa joga diferente, né? E aqui nós temos, cara, uma opção de back Breidablik, tá? Resumindo, é isso, é o risco do dia, tá? Eu acho que vale muito a pena porque tá com um valor muito legal. O jogo de ida mostrou pra gente que não dá para confiar tanto nessa precificação do Breidablik contra o Shamrock, né? E confiando no Breidablik, pelo time que eu conheço do Breidablik, pelo jogo de ida, toda essa junção, eu arrisco sim dizer que seria uma vitória do Breidablik nessa partida. Talvez até com placar mais aberto, né? Não somente 1-0, até porque tá jogando em casa, tá com o seu domínio ali, tá com o apoio da sua torcida, beleza? Vai ser o risco do dia, né? Talvez vai ter o joguinho do Universitário contra o Corinthians, que eu vou passar para vocês a entrada. É um mercado que eu não costumo muito passar aqui para vocês, eu acho que é o primeiro, esse primeiro mercado aqui que eu vou passar no De Olho no Green. Na Sala Pro também é bem difícil, mas eu acredito que o Breidablik aqui também possui um risco maior, justamente pela dificuldade do jogo. Mas enfim, vamos lá. Fylker contra o Kopavogur, campeonato islandês, vocês sabem, gosto, principalmente para over. Nós temos aqui os jogos do Fylker muito bons, né? 90% dos seus últimos 10 jogos no geral tivemos 3 gols na partida. Nós temos aqui um Kopavogur com uma média bem parecida, né? Ela cai aí para 80% dos seus jogos dos últimos 10 aí no geral tiveram pelo menos 3 gols, então nós temos uma média bem legal, né?
O time da casa, o Filk, jogando em casa, mantém aquele 90% dos últimos jogos, né? Dos últimos 10 jogos, no caso. Na verdade, dos últimos 9 foram todos 3 gols na partida. Né? O 10º que nós tivemos ali, o 2-0, que tivemos apenas 2 gols. E aí o Copavoguro fora de casa mantém basicamente a mesma média, 70% dessa vez aí, com 3 gols nos últimos 10 jogos. Mas, cara, os jogos que tem gols, tem bastante. Ó, 5 gols, 7 gols, 9 gols, 7 gols, 7 gols, 5 gols. Então a gente tem bastante jogos com bastante gols, e isso é o que a gente quer. Né? O histórico entre eles aí bem legal também, né? Bem legal mesmo. Gostei, claro que são jogos mais antigos, mas, pô, é um jogo, na minha opinião, também para over 2 MFT, beleza? Talvez seja um jogo para um HT também, se você quiser ficar de olho no live, tá? Talvez buscar um 0.5 HT é uma boa opção, mas no pré-live, over 2 MFT, 3 gols na partida. Vamos então para o último jogo, e aí é um mercado que eu não costumo passar aqui, não é um mercado que eu me identifico tanto, mas, cara, eu conheço o Corinthians e vendo o cenário do Corinthians, a situação para essa partida, como vai se encaminhar esse jogo, eu imagino que seja um jogo muito pegado. O Corinthians é um time que segura muito o jogo, principalmente quando tem a vantagem. A gente pôde ver vários jogos já do Corinthians de 1-0, 0-0, em que tinha vantagem e segurou o resultado. Nós temos aqui um jogo de volta, em que o Corinthians vai jogar fora de casa contra um adversário difícil, principalmente em casa. O Universitário é muito bom. O Corinthians tem a vantagem de 1-0. É um time que não está numa situação fácil, principalmente fora de casa, e numa situação bem ruim, né, no Campeonato Brasileiro e no geral. Então nós temos aqui um Universitário que nos últimos 10 jogos, no geral aqui, apenas um dos últimos 10 jogos nós tivemos 3 gols ou mais, né? Nós temos um Corinthians aqui que, no geral, dos últimos 10 jogos, apenas 3 jogos nós tivemos 3 gols ou mais. E nós tivemos aqui um Universitário que em casa tem uma boa sequência, melhora um pouco a média de gols, né? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 jogos que tiveram 3 gols ou mais, né? E o Corinthians fora de casa, com uma péssima sequência, mantém uma média ali de apenas 2 dos últimos 10 jogos tiveram pelo menos 3 gols. Então, cara, eu não costumo operar under, não é um mercado que eu me identifico tanto, mas a gente vê um Corinthians que tem muitos jogos, principalmente fora de casa, de 1-0, muitos jogos de 1-0, quando perde é 1-0, 2-0 no máximo. Nós temos um geral aqui das duas equipes ruins para over 2,5, para over, no caso, para gols, tá? Geralmente é 1, 2 gols nas partidas, pode ver, ó. Cara, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Time da casa, a mesma coisa, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Perdeu o jogo de ida por 1-0. E vendo o cenário do Corinthians, conhecendo o time do Corinthians, eu acho que o Corinthians vai chegar com um regulamento embaixo do braço, segurar, fechar a casinha até não dá mais. Olha, o Cássio não vai ser o único goleiro desse jogo, pelo visto, porque vai time todo pro gol, vai defender, vai jogar no contra-ataque, tentar buscar, quem sabe, um golzinho e não sair mais da defesa. Eu imagino esse cenário do jogo. O Universitário atacando, o Cássio salvando o Corinthians como sempre, talvez 1-0 Universitário, leva para os pênaltis, o Cássio salva, acabou-se. É bem padrão aí, né, do Corinthians, principalmente fora de casa. Então, para esse jogo, eu vou de under 2,5 FT. Menos de 3 gols na partida. Pode ter 1, pode ter 2, só não pode ter 3. Pode ficar 0-0, pode ter um gol, pode ter 2, independente de quem marque, somente não pode ter 3 gols na partida. Beleza? É um jogo que eu não costumo, né? É um mercado que eu não costumo trabalhar, mas para esse jogo, para esse cenário, eu imagino que tenha um gigantesco valor esse under 2,5. Tá bom? Recapitulando então, para essa terça-feira, carinha de gabarito aqui. Claro que o jogo do Breidablik é um jogo difícil, mas tem uma carinha de gabarito, tá? E nós temos aqui, então, recapitulando, over 2,5 no jogo do Tallinn, 3 gols na partida. Beck Breidablik contra o Shamrock, válido pelo jogo de volta, né, da Champions League, preliminar, certo? Beck Breidablik, talvez o risco do dia. Filk de Copavoguro, over 2,5 FT, 3 gols na partida. E para finalizar, prestem muita atenção, não vão confundir over com under, tá? Não vão confundir over, que é mais gols, conta com gols, e under, que é menos gols. Você conta com menos gols possível, beleza? Jogo do Universitário contra o Corinthians,
under 2,5 FT, menos de 3 gols na partida, tá? Jogo do Fiuk e jogo do Tallin, over 2,5 FT, pelo menos 3 gols na partida. Under 2,5 FT no jogo do Corinthians, menos de 3 gols, tá? Para quem tá acostumado com essa linguagem, para quem já conhece o mercado, pode ser que deve estar pensando assim, pô, Guilherme, claro que eu sei isso aí, né? Para que ficar repetindo? Mas é que tem muita gente que começa no mercado e talvez ainda não pegou isso. E confunde, e custa, né? Às vezes um green ali que você podia ter tido, você, por vacilo, assim, de coisa simples, pode acabar tomando um head. Então, por isso que eu gosto de deixar bem claro aqui, beleza? Pessoal, esses foram os jogos, nossa análise aí para os jogos de terça-feira, dia 18, beleza? Dia 18. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreve no canal. Vamos aí em busca do gabarito. Domingo nós gabaritamos. Hoje eu estou gravando isso na segunda-feira. Não sei ainda como é que foram os jogos, mas vamos continuar com um resultado muito bom aí. Espero, né? Que a gente continue com um resultado muito bom aqui no De Olho no Green, beleza? Link na descrição. Tem também a Sala Pro se você quiser mais sinais aqui, mais oportunidades. Call ao vivo lá no grupo do Telegram VIP, curso básico, suporte. Vem com a gente para a Sala Pro que você não vai se arrepender, beleza? Deixe seu like, se inscreve no canal e nos vemos. Amanhã tem live, tá? Amanhã, 1h55 da tarde, beleza? Tem live aqui no canal, então fique ligado e vem com a gente. Valeu!